Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos fazer um comentário hoje sobre o livro de Samuel. Eu estou escutando bastante o livro de Samuel e eu fiquei admirado, irmãos. Estou falando com os irmãos do grupo também, o irmão Márcio também está escutando Samuel. Essa semana eu devo ter ouvido Samuel, umas 5 vezes, 1º e 2º Samuel. Eu estou ouvindo e estou anotando, mas eu preciso escutar um pouco mais para poder memorizar mais as coisas do livro, para eu poder falar aqui de maneira mais livremente. Eu pretendo fazer um estudo, uma série de estudo dentro desse livro de Samuel, porque foi um dos livros que mais me chamou a atenção para a vida prática. Tem coisas escatológicas ali também, muitas, mas para a vida prática foi um dos livros que mais me chamou a atenção. É um livro que eu estou escutando em casa e em alguns momentos eu estou chorando, em outros momentos eu estou rindo com a vida de Davi. É muito lindo, irmãos. E eu percebi também que a gente tem que saber olhar para o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, mas também olhar para Reis e também Crônicas. Samuel, Reis e Crônicas nos ajudam a entender melhor o quadro todo, assim como os evangelhos. Eu sei que Reis é uma continuação de Samuel, a história dos reis é linda, tremenda e vai nos ajudar também a entender coisas para a nossa vida, coisas escatológicas. E Crônicas, eles contam alguns pontos desses dois livros e acrescentam alguns detalhes para a gente. Mas voltando para o livro de Samuel, eu quero comentar mais sobre o livro de Samuel. Esse é um livro, irmão, cheio de desafio. Mas tem desafios para todos os lados. Desafio para você entender a justiça de Deus. Porque muitas coisas que você vai estar lendo ou ouvindo vão parecer estranhas aos nossos ouvidos. Vai parecer que Deus não está sendo justo ali. Não vai combinar com o que a gente conhece da justiça de Deus no Novo Testamento. Mas pode acreditar, irmãos, todas as coisas difíceis do livro, elas têm explicação. E elas mostram, sim, a justiça de Deus, num quadro mais completo. Aqueles desafios mostram pra gente o que é bom e o que é mal aos olhos do Senhor em todo o tempo. Davi, ele teve que lutar muito, perseverar muito para se cumprir o reinado na vida dele. Ele foi ungido rei quando ele era moço, mas até ele chegar a ser rei, que começou aos 30 anos, paralelo com a vida de Jesus, demora muito, irmãos. Então Davi, deixa eu ver se eu me lembro, porque tem bastante coisas para falar e eu vou falar conforme vem vindo na minha cabeça, tá bom? Esse é um dos vídeos que vai ser como introdução para o estudo que eu quero fazer. Os estudos que eu pretendo fazer é falar para vocês sobre a vida de Saul, sobre a vida de Jonathan, sobre a vida de Joabe, sobre a vida deles todos juntos. Mas aí eu preciso parar, ler os textos e tem coisas incríveis em cada momento desse. Aqui eu vou falar de uma maneira mais natural, conforme vem vindo na minha mente. E mais pra frente eu vou fazer um outro vídeo semelhante a esse e vocês vão ver a diferença das minhas colocações no futuro do que as que eu vou fazer agora. A diferença de instrução, porque vai ficar tudo mais memorizado na cabeça. Imagine depois que eu passar pelas séries de vídeo, lendo, frisando, depois me ouvindo, continuando a ouvir o livro de Samuel, imagine como que eu não vou conseguir falar desse livro. Nossa, vai ser incrível. Isso acende qualquer vida apagada, irmãos. A gente tem sim que se importar com esse livro. E como Deus colocou ele no meu coração, de maneira muito forte, eu vou passar para vocês o que eu entendo do livro. Davi começou, mais ou menos, o que eu vou falar aqui. Davi começou o seu reinado, ele foi ungido rei quando era mais moço, começou a reinar aos 30 anos, ele reinou 7 anos em Hebron, 33 anos, eu esqueci agora, mas ele reinou 7 anos em um lugar, 33 anos em outro, reinou durante 40 anos sobre Israel. Então, se você for somar tudo isso, você vai ter ali um paralelo com o reinado da vida de Cristo, que começou aos 30 anos, mas Jesus não poderia viver mais do que 3 anos e meio para se cumprir toda a palavra de Deus. Então Davi continuou esse ministério mostrando o que seria do futuro, porque Deus usou a vida
de Davi, depois de Salomão, dando muitas instruções para a gente. Então Davi começou aos 30, reinou durante 40 anos, acabou seu ministério todo com 70. Então 30, 40, que é o tempo em que os reis reinam, né? Mais ou menos os reis, quando reinam sobre as 12 tribos, reina 40 anos. E acabou seu ministério com 70, que faz pra gente uma alusão ao final das 70 semanas. Isso é fácil de ver, não é difícil não. E Davi, ele foi um rei que ele veio depois de Saul. Primeiro veio Saul da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos sobre Israel. Então Benjamim foi a primeira tribo a liderar todas as outras, até mesmo Levi. Depois veio Judá, e depois esse reino passa para as mãos de Efraim, não com 12 tribos, mas com 10 tribos. Saul foi um mau rei, aí o Senhor tirou Saul, levantou Davi. Quando Davi reinou, quando Davi estava para virar rei, vocês vão perceber que algo aconteceu durante o reinado de Saul, que as casas se dividiram. Deus não conta a história em nenhum dos livros da Bíblia, o porquê que elas se dividiram. Mas a gente vê que a casa de Judá estava separada da casa de Israel. E Davi unificou essas duas casas e reinou sobre elas. E isso é chamado de tabernáculo caído de Davi. Quando você vê na Escritura a expressão tabernáculo caído de Davi, não é uma tenda literal. Davi tinha uma tenda literal, lá estava a Arca da Aliança, mas o tabernáculo caído de Davi começa com as 12 tribos unidas. E depois esse tabernáculo de Davi, que Deus se agrada, ele vai parar nas mãos de Salomão com muitas leis que o próprio Davi recebeu da parte de Deus e acrescentou nesse tabernáculo, que são leis a respeito do ministério da casa do Senhor, dos levitas, e que são leis que falam muito bem para a gente a respeito do milênio, porque envolve ali numerações exatas, né? Como Deus pede 12 turnos de 24 homens, músicos, né? 12 turnos de 24 homens. E aí você vai ver que vai dar um número de 288 homens, é 144 duas vezes. Depois tem mais turnos de 24 mil homens para cada mês. Ao todo vai dar 288 mil homens, que é 144 mil duas vezes. E isso é porque eu acredito que tem alternações de turnos, né? É como se fosse 144 mil para meio ano e 144 mil para metade do outro ano. Então, todas essas leis, elas estão ali no livro de Crônicas, por isso que precisa de Crônicas, né? Tem no livro de Reis também, agora não sei se isso está em Reis, mas em Crônicas eu sei que tem. Aí a gente soma tudo e vai entendendo ali as questões. Ok, esse livro de Samuel, ele começa ali mostrando a história de Israel. Israel estava desviado do Senhor, não tinha profecias, as visões eram poucas, até que Ana, mãe de Samuel, ela não tem filho. Aí tem ali a história, né, de Ana com a sua rival, e aí ela vai se humilhar ao Senhor. Aqui eu vou resumir bem, tá? Ela vai se humilhar ao Senhor, aí o Senhor promete para ela um filho. Ela, na verdade, promete para o Senhor que se o Senhor desse um filho para ela, ela iria entregar para o Senhor todos os dias. E esse menino habitaria no templo e ficaria ali como sacerdote do Senhor. E aí ela tem Samuel. Deus, então, ele começa a se manifestar no povo de Israel por causa desse menino Samuel. Então esse menino, ele começa a trabalhar no templo junto com o sumo sacerdote Eli e os seus dois filhos. Eli não é fiel ao Senhor e os seus filhos, pior ainda. Então Deus não se manifestava para Israel no tempo de Eli. E Deus tinha ódio dos filhos de Eli. Ódio mesmo, ao ponto que Deus matou eles. E ali Samuel vai crescendo, ele vai sendo confirmado para o povo como profeta. Isso que eu estou falando está escrito. Porque está escrito que Deus não deixou nenhuma de suas palavras cair por terra. Então a história já avançou em toda a vida de Samuel. Todo o povo viu que Samuel era justo. Nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra e ele foi confirmado como profeta. De maneira que quando Samuel foi encerrar o seu ministério, ele chama todo o povo na presença de Deus, o próprio rei que eles escolheram,
que na verdade foi Deus que escolheu para eles o rei, mas eles que pediram para Deus um rei. Então tem essa controvérsia na palavra de Deus que você tem que saber conjugar. Aí Samuel chama todos na presença de Deus e Samuel fala ali para todos, se um dia eu roubei alguém, eu defraudei alguém, eu menti para alguém, eu tomei alguma coisa de alguém, fala agora na presença de Deus que eu vou restituir. E todo o povo confessou, você nunca fez nada de errado. E nenhuma das palavras dele tinha caído por terra. Então Deus, de fato, começou a se manifestar ali nos tempos de Samuel. E isso é incrível, porque Deus começa a operar de maneira linda no meio do povo. Logo nos primeiros capítulos de Samuel, você vai ver que o povo tinha uma ideia errada da Arca da Aliança. Eles tinham uma ideia completamente equivocada. Eles achavam que era a Arca da Aliança que salvava eles. É claro que eles sabiam que na Arca da Aliança tinha a glória de Deus. Só que eles achavam que o esquema estava ali na arca. Eles não obedeciam a Deus. Eles adoravam a Deus, mas adoravam outros ídolos. De maneira que o Senhor permitiu que a Arca da Aliança fosse tomada em uma guerra, em um conflito. Mesmo com o sumo sacerdote, mesmo com o sacerdote Samuel ali, Deus permitiu. O povo estava perdendo numa batalha contra os filisteus, aí eles falaram, traz a arca. E eles acharam que a arca ia livrar. Aí houve um grande alvoroço, de maneira que até tremeu a terra. E os filisteus souberam que a Arca da Aliança estava no meio do povo. E aí eles falaram, ai de nós, porque agora nós vamos perecer, nunca se sucedeu tal. Mas aí um capitão ali animou o coração dos filisteus e eles foram para a peleja. Eles não somente derrotaram Israel, como pegaram a Arca da Aliança. Imagine, a Arca da Aliança foi tomada. E Deus permitiu, sabe por quê? Porque Deus ia mostrar coisas, tanto para os filisteus, como para os israelitas. Ou seja, ele ia mostrar coisas, tanto para os hebreus, como para as nações. Porque quando os filisteus tomaram a Arca do Senhor, Deus começou a ferir. Todo lugar onde a arca estava, Deus começou a ferir. E com grande pestilência. Deus feriu até o deus chamado Dagon, o deus deles. Deus fez com que a Arca da Aliança estava na frente desse deus Dagon. Aí Deus fez que esse deus se dobrasse diante da arca por 2 vezes. Eu não vou lembrar aqui de todos os detalhes, é lógico, mas eu estou citando por cima para vocês entenderem o porquê que Deus permitiu que a Arca da Aliança fosse tomada. Aí os filisteus falaram, tira essa arca daqui e leva ela para outros lugares. Aonde quer que essa arca fosse, Deus feria a terra. E diz que ele feria com grande terror e pestilência. A ponto que o terror era tão grande que o clamor das pessoas chegava ao céu. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? O que Deus estava mostrando aí? Para os filisteus, Deus estava mostrando, eu só não mato todos vocês porque eu tenho coisa para ensinar para o meu povo. Tá vendo? O meu povo só não vence vocês porque eles não me obedecem. E o que Deus estava ensinando para Israel? A glória, sim, a minha glória está na arca, mas eu faço o que eu quero. Se eu não quiser defender vocês, eu não defendo. Tá vendo? Tá todo mundo com peste, com úlcera, estourou úlcera neles. Olha, semelhante à praga que Deus vai mandar nos que têm a marca da besta, que serve até de alusão, né? Tá em paralelo, sim. Estourou úlcera em pequenos e em grandes. E a terra não aguentava mais. Eles tinham medo da Arca da Aliança. Medo. E aí aconteceu lá um episódio que eles teve que oferecer oferendas a Deus. Eles tiveram que devolver a arca, mas não poderia devolver sozinha. Aí eles tinham que fazer em prata, em ouro, acho que era ouro, as úlceras em formas de rato. Assim, Deus fez coisa terrível neles, né? Estourava úlceras em forma de rato, em forma de bichos no corpo deles. Aí eles tinham que fazer isso e levar para Deus. E devolver a arca e levar esses presentes para Deus como oferta. Querendo dizer assim, realmente a sua mão é forte sobre nós. Realmente o Senhor é mais forte do que nós e nós só não matamos o seu povo porque o Senhor não deixou. E o seu povo não vence a gente porque o Senhor não permite, porque eles não te obedecem. Essa era a mensagem que Deus deixou. Tudo isso que eu estou falando não está escrito, mas está ali para você meditar. Por isso que Deus permitiu que a Arca da Aliança fosse tomada.
Lembra que lá no princípio o povo falou, traz a arca que nós vamos vencer os filisteus. Mas eles nunca se humilhavam diante de Deus e nunca abandonavam os seus deuses. Mesmo depois desse episódio, os filisteus ainda vão continuar perturbando Israel, porque eles são um coração duro, eles realmente são inimigos de Deus. São pessoas seladas com a marca da besta já naquela época. E Israel vai continuar ainda desobedecendo a Deus, vez após vez. De maneira que até eles escolhem um rei, né? Deus queria que o povo escolhesse Deus como rei deles. Era isso que Deus queria. Mas aí eles escolheram um rei, Deus não gostou, Samuel também não, mas Deus deu um rei para eles. E pensa, Deus avisou para eles tudo o que iria acontecer com esse rei, o direito do rei. E disse que dentro desse direito do rei ia ser apertado para o povo, porque o rei ia tomar pessoas por escravo, as mulheres ia tomar por serva deles, ia tomar os filhos deles para servir o palácio, ia pegar as melhores colheitas deles. E Deus disse que o povo ia clamar a Deus por causa desse rei. Samuel falou tudo isso para o povo. E sabe o que o povo falou? Não, antes a gente quer ter um rei para a gente, como todas as nações têm. Tudo bem. E Deus falou para Samuel, ouve o que esse povo está falando e dá um rei para eles. Porque Deus queria ensinar para eles, né? Só que olha como Deus é bom, irmãos. Antes de Deus dar um rei para eles, Deus que escolheu esse rei. Deus escolheu Saul. E Saul não era mau, nem antes mesmo de receber o Espírito do Senhor. Saul era um homem humilde. Ele era um homem alto, era mais belo de Israel. Entre os homens de Israel não tinha semelhante a ele. Está escrito isso. E como se isso não fosse tudo, e não poderia ser tudo mesmo, Deus mudou o coração de Saul em um outro coração. Está escrito que Deus fez de Saul um novo homem. E Saul ainda estava entre os profetas, ele profetizava. Saul era bom. E Saul começou a fazer algumas coisas boas diante do Senhor, fazer justiça. Só que depois Saul começou a se desviar. Deus ele ficou sentido que o povo desprezou ele como rei. E Samuel também ficou sentido. Só que no livro da lei estava escrito assim, eu não lembro o capítulo, mas estava escrito, quando vocês quiserem um rei como tem em todas as nações, então, quando vocês escolherem um rei, o rei tem que ler uma porção do livro da lei todos os dias para ele saber como temer ao Senhor. Então, no livro da lei já estava falando que o povo iria ter um rei. Por que Deus ficou sentido se no livro da lei estava falando isso? A gente pode pensar que Deus estava prevendo, apenas prevendo, mas não era. Deus tinha a intenção de levantar um rei para o povo que não entrasse na frente do reinado do próprio Senhor. Deus sabe que o povo queria um rei visível, humano, mas teria que ser um rei visível e humano que não chegasse assim no coração de Deus, no coração do povo, tomando o lugar de Deus. Porque era basicamente essa mensagem que Deus deixou para o povo. Eles estavam querendo um Deus, um rei, como se o próprio Deus não fosse rei deles. O discurso deles para Samuel não foi assim. Olha, nós sabemos que Deus é o nosso rei e nós reverenciamos ele como nosso rei, mas nós queremos alguém humano, representante como tem as nações e que temesse o Deus de Israel. Se esse fosse o discurso, Deus não ia ficar bravo. E nem Samuel. Mas o discurso não foi esse. O discurso foi outro. Porque Deus tinha a intenção de levantar o seu Messias como rei. E antes disso, Deus poderia sim levantar vários ministros dele como figura do Messias. E o que eu lembro aqui é Davi e Salomão, os únicos que foram reis de Israel e que serviram de figuras para o Messias. Ainda que Salomão pecou e errou diante do Senhor, Davi também pecou e errou diante do Senhor. Davi só não foi idólatra. Mas Davi foi adúltero, homicida, e fora isso cometeu vários outros erros. Esses dois foram os mais graves. Salomão pecou infinitamente mais, só que Deus perdoou Salomão. Já estava escrito na profecia do filho de Davi, já estava ali falando que o filho de Davi iria se desviar. E a prova de que Deus perdoou Salomão
é somente não essa profecia, né? Não somente essa profecia que fala do filho de Davi, que iria pecar e Deus iria corrigir com vara de ferro, mas não iria retirar a misericórdia dele, como também o livro de Eclesiastes, que foi o último livro que Salomão escreveu e que foi após todos esses eventos. Então veja que Deus queria sim levantar um rei para o povo, mas teria que ser um rei que ele escolhesse no tempo que ele escolhesse. Irmãos, vale a pena confiar em Deus, porque Deus iria levantar um rei para o povo. Mas não, eles passaram na frente com um discurso de desprezo para o Senhor. Entendeu? Ok, aqui eu resumi um pouquinho da história, né? Tem muito mais e não dá para ficar falando aqui, né? Ainda mais que está já começando a pingar. Melhor me preparar porque eu acho que vai chover. Infelizmente, acho que vai chover, irmãos, está pingando. E aí, irmãos, o livro de Samuel, ele segue de uma maneira incrível, onde mostra a diferença entre você consultar a Deus e você não consultar a Deus. Você quebra a cara quando você não consulta a Deus. Davi várias vezes consultou a Deus falando: Senhor, posso subir contra os filisteus? Vai entregar ele nas minhas mãos? E algumas vezes Deus falava para Davi: sobe que eu vou entregar eles para você. Em outras vezes Deus falava: não sobe, não vai, não faz. Mas você vai ver várias vezes em que Davi toma decisões e não consulta a Deus. E essas posições de Davi trouxeram para ele, na vida de Davi, várias dificuldades. Várias. Não está escrito isso que eu estou falando, né? Que Davi não consultou a Deus e por isso lhe aconteceu isso e isso. Mas vai estar ali sugerido no texto. Vai estar de uma maneira que é para a gente meditar. Então, eu já aprendi isso de cara no livro, né? Tem momentos em que você deveria consultar a Deus e não consulta. Isso serve para a nossa vida prática. Você vai ver ali, por exemplo, Saul, ele era um homem bom, Deus mudou o coração de Saul para ele poder ser um rei bom para Israel. Só que Saul, ele escolhe desobedecer a Deus vez após vez, até que Deus rejeita Saul. Deus acaba rejeitando ele. E Saul, ele passa a perseguir implacavelmente Davi. Eu até pulei a história, né, de como Davi enfrentou Golias. Tem um monte de coisa, irmãos. É difícil lembrar da linha do tempo certinho. É difícil lembrar. Eu só sei que aí, eu posso dizer aqui, continuando a história, Saul persegue Davi. Davi, ele livra a vida de Saul 2 vezes, porque Deus entregou Saul nas mãos de Davi. E Deus falou: faça o que te parecer bem. Deus falou por intermédio de quem estava ali com Davi, né? Eu acho que era Abissai, algo assim. E Davi poupou a vida de Saul, mas poderia ter matado. E isso foi bom aos olhos do Senhor. Não está escrito que foi bom aos olhos do Senhor, mas eu vejo no texto que foi bom aos olhos do Senhor. Não foi uma misericórdia ruim da parte de Davi. Entendeu? Ok. Essa é a história que está dentro de 1 Reis. Aí, se a gente for olhar para a vida de Jonatas, também é incrível. Você vai ver que Deus, Jonatas, ele também se apegou um pouco a Deus. Está escrito que ele se apegou a Davi, é lógico, ele amou a Davi com a sua própria alma, fez aliança com Davi. Jonatas, filho de Saul, né? E Jonatas, ele tinha uma certa confiança em Deus. Ele não tinha o coração como o coração de Davi, mas ele tinha uma certa confiança em Deus por causa da influência de Davi. Aí o que vocês vão aprender? Quando Jonatas manifestava sua fé em Deus, no Deus de Israel, Deus fazia grande livramento por intermédio de Jonatas. Incrível, está escrito isso daí. Só que Jonatas, no decorrer da sua vida, ele preferiu honrar mais a seu pai do que a Davi. Jonatas poderia ter passado para o lado de Davi e não ter ficado com seu pai. Se Jonatas tivesse ficado no lado de Davi, a vida de Jonatas teria sido diferente. Ele não teria morrido junto com seu pai e no mesmo dia que seu pai morreu. Porque Jonatas, ele era um homem de fé. Como eu disse, não como Davi, mas ele era. E Deus estava com Jonatas.
E porque Jonatas ainda, poxa, ele ajudava Davi. E Jonatas falou para Davi no dia que eles fizeram aliança que quando Deus desarraigasse todos os inimigos de Davi da terra e estabelecesse o trono de Davi lá, Jonatas seria o segundo com ele. Isso foi uma profecia de Jonatas que poderia ter se cumprido se Jonatas amasse mais a Deus do que a seu pai. Se Jonatas tivesse amado mais a Davi do que a seu pai e ficasse com Davi. Jonatas tinha essa escolha de querer estar ali com Davi, mas ele iria ser perseguido. Eu não sei o porquê Jonatas não tomou essa atitude, mas ele acabou ficando com seu pai. Eu só sei que se Jonatas tivesse escolhido ficar do lado de Davi, Jonatas seria o segundo sim no reino de Davi. E não Joabe, que no caso era o capitão dos exércitos. A gente tem muito para aprender com a vida também de Joabe, com a vida dos grandes de Davi, muito. A gente tem muito que aprender com Saul, Jonatas e com os personagens que vão aparecendo ali no decorrer da história. E a respeito do segundo livro, eu não estou lembrando muito bem aqui agora para falar, porque, como eu disse, é muita coisa para lembrar e falar aqui para vocês. Mas eu só sei que quando você se propõe a escutar esse livro, escutar ele mesmo com uma versão boa, tá ali mais de boa em casa, Deus vai falar muitas coisas através desse livro com você. Pelo menos falou comigo, né? E em um outro momento eu vou fazer uma análise do segundo livro. Eu nem consegui fazer uma análise boa do primeiro livro porque eu percebi que eu fui pulando aqui várias ocasiões. Poxa, você tem que ter a linha do tempo gravada na cabeça, né? Isso não é fácil. E aí quando eu for falar do segundo livro, aí vai dar para fazer os livros conversarem melhor, né? No segundo livro, o que mais me chamou a atenção foi o final dele. Porque tem uma história ali maravilhosa, aonde fala dos grandes de Davi, né? Tem uma profecia de Davi, é um cântico, na verdade, que você consegue ver claramente ali o reino de Cristo sendo estabelecido, através da vitória que Deus deu a Davi. E aí depois desse cântico profético, você vai ver que o livro começa a falar dos feitos dos grandes de Davi. Então aí você vai ver ali várias classificações, e aí Deus está falando coisas tremendas a respeito do nosso tempo. Pode ver que quando acaba 2 Samuel, vai vir a história dos reis, que vai traçar para a gente um paralelo da história de Davi, né? Vai criar uma transição ali do final da história de Davi até chegar ao reino de Salomão, que vai ser no milênio. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, mas quando eu fizer o vídeo, e esse vídeo tem que ser um vídeo parado, lendo os textos, aí vocês vão poder entender. Só sei que seria bom que você começasse a ler ou a escutar esse livro já, para você ficar mais por dentro do que eu estou falando. Não sei qual livro que você está lendo agora, o que você está estudando agora, mas se você pudesse dar uma parada e entrar dentro de Samuel, seria muito bom. Porque eu vou continuar falando de Samuel no canal. Nem todos os vídeos vão ser vídeos bons para assistir, porque depende do capítulo. Eu vou ter que escolher ali um capítulo e tirar do capítulo as instruções para a gente. Não vai ser só parte profética, escatológica. Vai ser algo que tem a ver assim com a nossa vida. Instrução que eu acho que é legal a gente olhar ali e comparar com a nossa vida. Tem várias. Tá bom? Eu citei aqui mais ou menos a história, só que eu não tirei as instruções práticas para a vida. Eu só citei ali mais ou menos como que foi a história. Pulei até a parte em que Davi foi ungido como rei por Samuel, né? Ele foi escolhido na frente dos seus irmãos. E depois teve a luta com o Filisteu. Essa parte é a parte que mais me chama a atenção. Tem uns episódios em que Davi começa a cometer algumas loucuras diante do Senhor. Aí, por um lado, você vai ver que está escrito que foi em uma dessas loucuras que Davi cometeu, algumas Deus impediu, outras Deus não impediu não, porque Deus queria castigar o povo de Israel mesmo. O povo de Israel estava completamente desobediente a Deus. E aí vocês vão ver num texto que diz que
O diabo incitou a Davi a contar o povo de Israel. Isso não é bom, é claro que não é bom aos olhos do Senhor, porque Deus disse que o seu povo seria inumerável, como o pó da terra e como as estrelas do céu. Como que um homem quer contar todo o povo de Deus? Você pode contar ali os que lutam, fazer uma contagem ali de quantos você tem para lutar, mas não enumerar todo o povo. E aí num texto está escrito que Satanás incitou Davi. Em outro texto está escrito que foi Deus que incitou a Davi. Aí você fica em dúvida, foi Satanás ou foi Deus? Será que tem um erro de tradução? Se não tem um erro de tradução, como conjugar esses dois pontos? Esse é apenas um dos vários desafios que tem no livro. Tem vários outros tipos de desafio, de várias maneiras, que quando você para pensar, você quer resolver o caso. Vários. Samuel, quando Saul foi consultar Samuel, você acha que foi um demônio que levantou da terra, um diabo, ou foi Samuel? Tem gente que acha que foi um demônio, porque não pode consultar os mortos, estava escrito no livro da lei. As pessoas não entendem que Deus, ele tem a lei e ele tem a lei da exceção. Deus pode fazer qualquer coisa. E o próprio texto diz que foi Samuel que se levantou ali para falar com Saul. O próprio Samuel. Quando Deus fez isso, ele não estava falando que isso é lícito para ele. Claro que não. E Samuel, tanto que era Samuel, que o texto diz que foi Samuel, o texto não fala que foi um demônio, e ele veio de baixo, porque os mortos estão no Sheol. Tem muitas pessoas que pensam que quando morre está no céu, né? Por isso que elas não entendem isso. E Samuel profetiza eventos que aconteceram, de fato. O diabo não tem poder de profetizar nada. Se fosse o diabo ali falando que iria acontecer, Deus não iria deixar acontecer, não é? Já que Deus não estaria querendo confirmar aquele evento. Então, tem vários desafios dessa maneira, sabe? O desafio de Urias, né? Como a gente saber conjugar o porquê que Deus não puniu Davi com o pecado de Urias, mandando matar Urias. Na verdade, Deus puniu Davi. E foi grande a punição, não foi pouca. E como entender essa parte, né? Que no caso, porque Davi pegou Betseba, adulterou com ela e mandou matar o marido dela, Deus falou que a espada não iria se levantar da casa de Davi. E Deus falou um monte de coisas ali que aconteceu, certo? Ou seja, isso seria consequência dos pecados de Davi? Se Davi não pecasse, os filhos deles não seriam rebeldes? Porque você sabe que... Eu esqueci o nome daquele filho de Davi. Ele pegou e forçou a irmã. Teve relação à força com a irmã. Aí Jonatas não gostou disso e matou o irmão. Olha aí, essa é a espada que Deus falou que ia estar na casa de Davi. Jonatas não gostou, matou o irmão e fugiu para muito longe. Depois Joabe manda chamar Jonatas, faz ali Davi fazer as pazes com Jonatas, mas Jonatas agora quer usurpar o reino. E depois isso não acaba. Depois, lá no futuro, Adonias, que é um dos filhos de Davi, queria usurpar o reino do filho de Davi, Salomão. Então a espada nunca saiu da casa de Davi. Mas será que isso foi consequência do seu próprio pecado? O que os seus filhos têm a ver com isso? Como conjugar isso com a justiça de Deus? É difícil falar sobre isso, viu? Mas eu já meditei bastante. Por isso que eu disse que é um livro que me ocupou bastante a mente. O que tem mais que eu estava lembrando aqui? Diz em um ponto ali, diz que Davi, a alma de Davi, aborrece os cegos, os aleijados, os cegos, aleijados, os que mancam. A alma de Davi aborrece. Por que a alma de Davi aborrece tais pessoas? Jesus veio para elas, não é? Por que a alma de Davi aborrece? Tem que ter uma explicação, né? Outra coisa que nós podemos perceber aí, do outro general, que era general de Saul, dos exércitos de Saul, ele passou para o lado de Davi e ajudou o reino a ser restituído para Davi. Ele deixou a casa de Saul e foi para o lado de Davi. Só que esse personagem, que eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dele, ele matou um irmão de Joabe. E Joabe
se vingou e matou ele. E Davi não gostou disso. Nossa, Davi odiou, na verdade, isso. E isso foi a pedra de tropeço para Joabe, porque Davi amaldiçoou Joabe. Davi falou, nunca falte na casa de Joabe quem use a muleta, aleijado, aquele que falta o pão. Ele amaldiçoou por causa desse evento. Aí eu pergunto, o que os familiares de Joabe têm a ver com isso? Então quer dizer que se eu fosse filho de Joabe, neto de Joabe, eu iria estar ali naquele contexto sendo aleijado, cego, andando de muleta, tendo falta de pão, ou tudo isso ao mesmo tempo, só porque o meu pai pecou? Como que se resolve isso? Tem como resolver isso e ver a justiça de Deus em tudo isso. Entendeu? Esse livro nas mãos de quem tem o coração justo consegue resolver rapidamente esse caso, da maneira justa. Esse livro, por exemplo, esses capítulos na mão de homens injustos, como por exemplo os calvinistas, é um prato cheio para eles ali continuarem com a sua idolatria, com a sua bizarrice, porque calvinista é idólatra. Eles idolatram essa doutrina humana que distorce o caráter de Deus. Então eu pensei em todas essas coisas. Isso é mais ou menos um resumo do livro, né? Eu sei que não foi bem feito e eu sei que eu não trouxe aqui a solução de nada, mas eu levantei essas questões para vocês entenderem que dentro do livro tem tudo isso e que eu sinto vontade de querer entender, de pôr minha cabeça para querer resolver os casos, fora todas aquelas instruções que serviram para a minha vida prática e que eu não falei aqui para vocês. Eu só falei que tem muitas, mas eu não resolvi o caso. Tá bom? Então, no outro momento, quando eu tiver mais treinado nesse livro, eu vou fazer um outro vídeo comentando aqui e trazendo estudos assim para você, falando para vocês, né, falando mais livremente. Agora, os vídeos mesmos para a gente explicar as questões, para vocês entenderem os casos, tem que ser vídeos lá em casa, parado, olhando os textos, porque aí dá pra gente meditar bem. Tá bom, irmãos? Esse vídeo eu vou fechar aqui. Eu sei, não ficou da maneira que eu queria que ficasse, mas serve como uma introdução pro livro. Pode começar a escutar o livro hoje mesmo, ou amanhã. Você escolhe o mais rápido que você conseguir, já começa a escutar esse livro, anotar, e a gente vai estudar ele. Eu não vou parar enquanto eu não terminar Samuel, Reis, junto com Crônicas. Tá bom? Porque Deus colocou no meu coração isso. Eu vou lutar para fazer. Tá? Deus abençoe então. Fiquem todos na paz.